E agora a gente vai mudar de assunto para falar de trabalho. É cada vez mais comum ouvir pessoas contando que trabalham em casa. São empreendedores ou então funcionários de alguma empresa e também fazem o serviço de casa. É o chamado home office. Mas quais os cuidados que deve ter com esse tipo de trabalho? Como se organizar para render mais? A gente vai esclarecer essas e outras dúvidas ao vivo, junto com o Bruno Fontes. O Bruno falou para a gente desde o início do jornal que está na casa do Edson. Ô Bruno, como é que é a rotina do Edson em casa? Oi, Pedro. Principalmente é difícil, né? Eu vou explicar essa rotina dele, porque com redes sociais a gente também pode ficar um pouco se distrair quando está em casa, né? O Edson, é claro que hoje é o Dia do Trabalhador, ele está de folga, é feriado, ele não está trabalhando. Mas está mostrando para a gente porque dia de segunda-feira e na sexta-feira, 2 vezes na semana, ele é técnico judiciário, trabalha lá no Fórum de Olinda, e na segunda e na sexta-feira ele fica em casa fazendo então esses processos eletrônicos. É uma rotina mesmo de trabalho. Eu queria que você explicasse, Pedro está aqui com a gente, e a gente quer saber de você se... Quando você acorda, que você está em casa no dia de segunda e sexta-feira, o que é que você faz de diferente para começar mesmo a trabalhar, a vir para esse seu escritório? Bom dia. Bom dia. Normalmente eu acordo, tomo um banho, café da manhã, não venho direto para o trabalho. Eu acordo, tomo um banho para despertar bem, tomo um café reforçado e só então eu venho para trabalhar. Se entrar aqui é como se estivesse no Fórum de Olinda. Exatamente, como se eu estivesse já no Fórum de Olinda, já trabalhando. E Edson, você também se prepara, coloca uma roupa de trabalho ou fica, às vezes, mais à vontade? Não uso a roupa de trabalho, mas eu fico com uma roupa mais à vontade, mas não uma roupa... Eu me preparo mesmo. Não fica de pijama? Não, de pijama não, exatamente. Bota uma roupa, uma camiseta, um short e tal. E você tem que cumprir quantas horas aqui? São 6 horas diárias, exatamente. Na sexta e na segunda, 6 horas aqui junto ao sistema. Não tem moleza por estar em casa, não faz menos horas, tem que cumprir então algumas metas. Exatamente, tem metas para quem trabalha fora do local de trabalho, inclusive é uma meta superior à meta de quem trabalha no local de trabalho, né? Nossa é um pouco maior. Eu vejo então que há uma integração com o sistema do fórum. E aí, por causa disso, você também é monitorado lá pela chefia, a sua chefia? Isso, exatamente. O sistema ele é todo informatizado, a gente acessa aqui, faz as movimentações processuais e mensalmente tem uma reunião em que há esse controle, faz todo o histórico de quem fez o quê, e aí acompanha se há o cumprimento da meta ou não há. E em tempo real a gente consegue entrar em contato com o pessoal lá do fórum. Para você, no início, foi difícil se habituar nesses 2 dias que você fica aqui, ter que entrar nesse ritmo? No início foi. No início eu não fazia essas questões de tomar banho e já acordava, já vinha direto para cá. Aí acabava, às vezes, eu parava muito, passava do horário, fazia muito assim, não conseguia ter uma rotina específica no início. Vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui do seu escritório, do seu trabalho. A gente não vai pegar ônibus nem nada. Vamos aqui para o corredor, porque quem está aqui na sala, Pedro, passa aqui, Edson, é o Rodolfo Cunha, ele é consultor de carreiras. Eu conversei com ele antes, Edson fica aqui. A gente viu que ele já está bem disciplinado, Rodolfo, mas eu queria que você explicasse para as pessoas que estão em casa qual a preocupação. Assim, quem quer trabalhar em casa, o que é que ela deve fazer? Bom dia. Bom dia. A primeira coisa para a pessoa que quer trabalhar em casa, ela precisa fazer um acordo com a família, o principal. É muito comum, quando a pessoa está desenvolvendo uma atividade laborativa, acontecer imprevistos no meio do dia. Precisa comprar alguma coisa, precisa fazer... Então, o gás acabou. Exato. Você precisa combinar com todo mundo que, não, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. Porque senão as pessoas acham que a pessoa está aqui, está passando o tempo, está brincando. Então, isso é importante demais. Você que quer desenvolver essa atividade laborativa em casa, faça um acordo com a família e é o momento de trabalho. E estabelecer uma rotina, ou seja, você precisa ter um horário para iniciar e um horário para acabar. Isso é importante, senão a pessoa se perde. Além de ter a rotina, é importante a pessoa saber quais atividades precisarão ser feitas no dia. Qual é o meu objetivo? Qual é a minha meta? E o que é que eu preciso entregar no final da semana? Senão você fica perdido sem saber o que fazer, para onde ir. Então, essas 3 coisas são iniciais para quem quer desenvolver isso. Eu vi que
você estava perguntando para Edson agora há pouco, a questão dos móveis, da preparação do escritório. Por quê? É importante a pessoa ficar atento a isso. Afinal de contas, você vai desenvolver uma atividade laborativa. E os seus móveis precisam estar adequados. Afinal de contas, você vai começar a sentir dor de coluna, você vai se sentir desconfortável e isso vai prejudicar na sua produtividade. Não pode ser, por exemplo, sentar aqui no sofá e fazer desse um local de trabalho. Tem que ter uma cadeira, uma poltrona, como você tem no trabalho, tem que ter essas características. É preciso ter isso anatomicamente falando e é preciso ter isso porque o cérebro ele precisa entender que aquele espaço é um ambiente de trabalho. Isso vai ajudar na produtividade, na concentração e no foco. Se ele acha que está num ambiente relaxado, você vai trabalhar na cama, você não vai produzir da mesma forma. Então, a pessoa que quer desenvolver isso precisa, de antemão, fazer isso aí. Passa aqui para mim, agora, Rodolfo, lá para o quarto, para mostrar, então, se ele está acertando. Vem cá, Edson. Aqui, você vê que ele montou um ambiente para isso, né? Tem que ser assim, tem que ser um local da casa destinado a isso. Ele cumpriu a rigor o que é indicado. As cadeiras são anatômicas, a altura. Tem impressora, tem internet. Tudo próximo, os livros próximos. Então, isso aqui respeita e atende ao que é indicado para um escritório. Ele consegue produzir bem, além das metas, da organização, da rotina de horário deles, pelo espaço que ele tem aqui. Agradecer a Edson Araújo e a Rodolfo Cunha. E a gente lembra que hoje ele não está trabalhando, tá? Essa questão trabalhista precisa ficar bem clara. Ele quis mostrar, mas o dia que ele trabalha aqui ele é de segunda e sexta. E, claro, ele é acompanhado, então, pela chefia do Fórum de Olinda para entregar todos esses processos eletrônicos. Pedro. É muito importante o Bruno reforçar isso, porque a gente vai conversar agora com a Camila Torres, porque tem uma outra situação, né? São aqueles trabalhadores que levam o serviço para casa. Às vezes, eles trabalham na empresa e aí a empresa obriga, às vezes, o funcionário a levar trabalho para casa. Isso não pode, né, Camila? É uma situação bastante comum, Pedro, principalmente quando o funcionário tem que bater meta, trabalha com prazos, e aí isso termina acontecendo. Quem está aqui comigo é Jean Derek. Ele é advogado e vai ajudar a gente a entender isso. Jean, o funcionário que tem um local de trabalho, um escritório, vamos imaginar que seja, e não conseguiu fazer todo o serviço que tinha para fazer dentro do escritório e terminou levando o serviço para casa. Esse trabalho que ele faz em casa, ele tem que receber por essas horas trabalhadas em casa também, como se estivesse trabalhando no escritório, dentro do exemplo que a gente está imaginando? Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, Pernambuco. A partir do momento que você leva o trabalho para casa, é computado como hora extra. É todo o trabalho que excede todo o período trabalhado e que você está levando para a sua residência ou para qualquer outro lugar, fora do trabalho, que você venha fazer todo e qualquer tipo de atividade para a empresa. Isso sim é computado como hora extra. O chefe, então, tem que estar sabendo que você está levando o trabalho para poder fazer em casa? É interessante que a empresa tome conhecimento. Mas a partir do momento que você não conseguiu dar vencimento a todo e qualquer trabalho que você estiver levando para casa, é computado hora extra. E aí como é que calcula, Jean? Porque em casa, como é que você vai dizer que horas que você começou a trabalhar, que horas que você parou de trabalhar em casa? Como é que fica para controlar a quantidade de horas dentro de casa? Muitas vezes, quando você leva o trabalho para casa, você manda algum e-mail, você fala pelo WhatsApp com seu chefe. Então, existem vários tipos de e-mails de controle para esse tipo de coisa, certo? A maioria das vezes é por e-mail. Você mandou um e-mail começando o trabalho, mandou um e-mail finalizando. E também existem aplicativos que controlam as tarefas. Cada tarefa que você faz, você vai dando baixa. E conforme você for dando baixa, vai contabilizando lá para seu empregador. A última tarefa que você concluir é o horário que você acabou seu expediente na hora extra. Normalmente, esse tipo de situação não está no contrato, Jean. Assim, não está previsto que a pessoa vai trabalhar em casa, vai levar serviço para casa. Como é que faz, então, assim? É o caso de rever o contrato? Como é que regulariza essa situação? Certo. Não existe a revisão do contrato de trabalho. O que vai acontecer é você leva o trabalho para casa e todas as horas extrapoladas do seu limite diário é computado como hora extra, certo?
embora exista o limite de 44 horas semanais e 2 horas extras diárias. Ô Jean, você falou aí dos aplicativos que ajudam a organizar o serviço, dar baixa naquilo que foi feito e tudo mais. Os aplicativos que são usados também para que as pessoas continuem participando do trabalho que está sendo feito, ainda que não esteja no ambiente de trabalho, isso também é considerada hora de trabalho? Também seria o caso de pagamento de hora extra? As pessoas que continuam usando os aplicativos de mensagem, respondendo o e-mail fora da jornada de trabalho mesmo? Isso. Hoje em dia, muito comumente, quando você larga do seu trabalho, você fica em reunião, certo? Existe agora videochamada, grupo de aplicativos de mensagens eletrônicas, que você começa a debater o trabalho, cobrar metas. Então, todo esse tempo que você está à disposição do empregador, conversando com o seu superior hierárquico, conversando com as demais pessoas do seu trabalho, conta como hora extra. Inclusive e-mails. Se eu tenho uma carga horária de 8 às 12, com 2 horas de almoço, de 14 às 18, e vou para minha residência e tenho e-mails pontuais às 20, às 22, tudo isso é contado como hora extra. Todo esse tempo que você trabalhar, excedendo o seu limite diário. E já que esses e-mails, esses aplicativos de mensagem, eles podem ser usados a qualquer momento, a gente pode imaginar que o funcionário está à disposição, então, 24 horas por dia, assim, ainda que não trabalhe, mas que está ali à disposição. Isso pode? Veja, isso não pode. Existe, inclusive, um livro que chama-se Direito à Desconexão. Quando você larga do seu trabalho, você tem o direito de usufruir sua família, de descansar, de se desconectar do seu trabalho. Então, existe o direito à desconexão. Jean, muito obrigada pelas explicações. Sabe qual é o resumo disso tudo, Pedro? O trabalhador trabalha, mas o trabalhador também tem o horário de folga dele. E é isso que precisa ser respeitado. Pedro? Tem que informação importante aí para o trabalhador e é importante aí que o patrão, né, fique observando isso também.